Os 5 maiores desaparecimentos da história. Número 1. O mistério do navio Mary Celeste. O Mary Celeste saiu em 5 de novembro de 1872, com destino a Gênova do porto de Nova York. Estava em um navio com carga de etanol industrial. Quase um mês depois, Davi Morehouse estava com sua tripulação em seu navio quando avistaram o Mary Celeste à deriva cerca de 400 milhas ao leste dos Açores. Morehouse afirmou ter visto algo estranho no modo como o navio navegava. O capitão enviou seus tripulantes para investigar o navio. Quando chegaram a bordo do Mary Celeste, não encontraram ninguém a bordo, mas o navio estava a todo vapor. Notaram que o bote salva-vidas não estava lá, mas havia um suprimento de comida para 6 meses e ainda estava intacto. Não havia nenhum sinal de luta, e a carga estava intacta. A tripulação de Morehouse navegou no navio abandonado com destino a Gibraltar. Os investigadores criaram várias teorias sobre como a tripulação da embarcação havia desaparecido. Algumas dessas teorias envolviam uma lula gigante, fantasmas, piratas, e outros fenômenos, enquanto outras foram resolvidas em Morehouse quando ele reivindicou os direitos de resgate do navio. Número 2. O estranho desaparecimento de Percy Fawcett. Fawcett era um explorador britânico e havia servido no exército antes. Ela entrou para a história após desaparecer durante sua procura por uma antiga cidade chamada Zé na selva amazônica. Torres misteriosas de uma civilização antiga que emitiam uma luz estranha o fascinaram. Durante as investigações preliminares, depois de fazer algumas descobertas promissoras, Fawcett, seu filho Jacques e o amigo próximo de Jacques, Raleigh Rimeu, saíram de Cuiabá com destino à selva amazônica. Quando estavam a cerca de 400 milhas de onde começaram, Fawcett instruiu seus assistentes brasileiros a voltarem para casa e entregar uma carta para a sua esposa, a fim de que não fossem localizados. Escrevia cartas que geravam uma narrativa da sua própria aventura. E desapareceram sem deixar rastros por algumas semanas. Nunca mais se ouviu falar de Fawcett, de seu filho ou de Raleigh. Alguns anos depois, um suíço relatou ter encontrado Fawcett. Stefan Rattin reuniu alguns repórteres. E eles saíram para encontrar Fawcett onde haviam se conhecido anteriormente. Nunca mais se ouviu falar de Fawcett nem dos repórteres. Os investigadores continuaram a procura por Fawcett e os outros, mas não encontraram nada. Número 3. O estranho desaparecimento de Amelia Earhart. Talvez o desaparecimento mais famoso da história. Amelia Earhart foi pioneira na aviação dos Estados Unidos. Desapareceu em 2 de julho de 1937. Amelia já era uma lenda como a primeira mulher a voar sozinha pelo Oceano Atlântico. No dia 1º de junho o navegador Frei-Nouna embarcaram em uma missão para completar o primeiro voo ao redor do mundo. Eles haviam partido para a Ilha Hollande, uma ilha remota no Oceano Pacífico, de Ilai, na Nova Guiné. Em 2 de julho, porém, ela perdeu contato com o rádio e desapareceu em algum ponto do Oceano Pacífico. Até o momento, exploradores e historiadores ainda estão tentando resolver seu desaparecimento. Uma equipe de busca e resgate procurou os dois por 14 dias, mas nenhum sinal deles foi encontrado. 2 anos depois, uma ordem judicial declarou oficialmente os dois mortos. Até hoje, o motivo da queda é um mistério que assombra aqueles apaixonados pela história de Amelia. Número 4. O sequestro de Angela Amundi. Angela Amundi tinha 20 anos, quando em 4 de abril de 1991, desapareceu enquanto falava com Rob Shaffer, seu namorado, de um telefone público em Clinton, Missouri. Rob Shaffer lembra que Angela descreveu para ela um homem suspeito circulando o quarteirão várias vezes em uma picape verde. Ela então parou perto do telefone público e saiu da picape. Desde então, Angela desapareceu. Shaffer disse à polícia que rapidamente entrou em seu carro e dirigiu até onde Angela estava. Enquanto ele se dirigia para lá, a picape verde passou por ele. Ela engatou a marcha ré e danificou a transmissão. Quando Shaffer virou à direita, infelizmente a picape sumiu e nunca mais foi vista. Com poucas pistas no caso, os investigadores questionaram a história de Rob, que foi suspeito, mas em uma semana foi inocentado devido ao exame de polígrafo que indicou que ela estava falando a verdade e também as testemunhas. O que torna este caso bastante assustador é que ele pode estar conectado a 2 outros sequestros no Missouri no início daquele ano. Angela Amundi nunca foi encontrada.
Porque a polícia não conseguiu encontrar o notável caminhão verde com um grande decalque na janela ainda é um mistério. Número 5. O estranho desaparecimento das crianças Soder. No Natal de 1945 a casa da família Soder, em West Virginia, foi incendiada. Lá viviam George Soder, sua esposa Jenny e 9 filhos. Eles conseguiram salvar 4 do incêndio e os outros 5 ficaram na casa. Mas seus corpos jamais foram encontrados, nem ossos, nem cinzas. O desaparecimento dos 5 filhos de Soder é de longe o caso mais assustador desta lista. Em vez de ir para a cama, as 5 crianças perguntaram aos pais se poderiam ficar acordados e brincando na sala. Os pais concordaram e foram para a cama. Então uma estranha série de eventos começou. O telefone tocou, a mãe das crianças atendeu, mas do outro lado da linha tudo indicava que era apenas um engano. Quando ela disse que não conhecia a pessoa em questão, a voz riu e desligou imediatamente. Ao voltar para a cama, percebeu que alguém havia aberto todas as cortinas, e as luzes estavam acesas. Jenny fechou as cortinas e não viu seus outros filhos. O incêndio começa, a família foi acordada por um som no telhado, apenas para perceber que a casa estava em chamas. Felizmente, os pais e 5 de seus filhos conseguiram escapar do incêndio. As chamas do incêndio estavam fortes demais para que eles subissem as escadas para salvar os outros filhos. Nenhuma das crianças que pediram para ficar acordadas estava à vista. No dia seguinte os bombeiros chegaram na casa e não encontram ossos e nem cinzas das crianças. Os Soders nunca deixaram de acreditar que seus filhos ainda estavam vivos, mesmo quando a conclusão oficial era que eles foram incinerados. Essa esperança foi apoiada por uma foto de um de seus filhos já adulto, enviada por e-mail anonimamente nos anos 60. Porém, nunca foi comprovado nada e houve somente relatos falsos sobre possíveis avistamentos das crianças. Sempre há alguma verdade nas histórias mais misteriosas, assustadoras e aterrorizantes que existem. Se você gostou das histórias, dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho. Você vai estar sempre por dentro das histórias assustadoras.